Muito comum nos consultórios também em caso de pseudos classe 3, ou seja, classe 1 com mordida cruzada anterior, com falta de crescimento da pré-maxila, né, falta de desenvolvimento. Eu desenvolvi esse dispositivo, um dispositivo que trabalha no sentido póstero-anterior, né? Ele é uma barra fundida, essa barra aqui é uma barra de uma estrutura de ancoragem pesada. Utilizamos aqui então uma barra expander palatina posicionada no sentido sagital e aí com esse apoio palatino nos incisivos e com essa ancoragem de bloco posterior aqui. Então acaba que a gente tem 6 dentes para ancoragem versus esses outros 4 dentes anteriores. O que vai acontecer aqui é o seguinte, conforme vai acontecendo o descruzamento dessa mordida anterior, a gente tem que então eliminar a pressão do músculo orbicular superior e com isso nós contamos aqui com esse dispositivo que é escamoteável, o paciente pode tirar para poder fazer a higienização, é um escudo, né, labial superior, não é um lip bumper, é um escudo, tem que saber diferenciar bem a função de um limp bumper e de um escudo regulador de função muscular. O escudo de regular a função muscular, ele desce até o fundo aqui, né, para que então possa expandir bem essa cápsula e aí uma vez você tendo essa função lá no fundo, ele trabalha muito lá na região da cápsula e uma vez aliviado aqui, a gente não tem interferência negativa nenhuma dessa musculatura sobre os dentes e isso aqui vai desenvolver de uma forma muito rápida. Então, de uma forma progressiva, conforme vem ativando aqui, vem acontecendo uma evolução aqui desse problema. Evolução, digo, o problema vem sendo corrigindo, pode ser ativado, abrir essas alças aqui com uma ponta do alicate 139 e esse escudo ele vai afastando mais, permitindo mais, né, espaço para que esses dentes possam se movimentar. E aí então nós temos aqui a situação de uma mordida cruzada e nós podemos utilizar aquelas resinas para levantamento oclusal direta, são aquelas resinas azul, né? Tem várias marcas, a gente coloca diretamente sobre a oclusal, usa-se de forma transitória, vai abrir a mordida e aí uma vez que descruzou a mordida já pode se remover essas resinas e aí conduz melhor a situação. Uma outra situação seria construir esse aparelho aqui com a base de aparelho McNamara, né, colocando acrílico oclusal e vai inviabilizar um pouco em relação ao quesito de higienização, mas funciona bem também. No meu primeiro livro, Ortodontia e seus dispositivos, no capítulo de mordida cruzada anterior, tem várias ideias lá relacionadas a esse dispositivo aqui. Esse aqui é um dispositivo que já mais aperfeiçoado, mais otimizado em relação aos que eu apresento na primeira obra lá. Porém, esse dispositivo aqui é um dispositivo muito fácil de construir também no laboratório, não tem segredo nenhum para construir ele. Eu acredito que os ortodontistas interessados em tratar os pacientes com deficiência de crescimento na pré-maxila pode também adicionar uma resina acrílica aqui na região da pré-maxila para que vocês tenham um desempenho de ortopedia mecânica aqui bem favorável. E essa estrutura, do jeito que está apresentável aqui, seria para uma ideia que a gente quer uma movimentação dos incisivos de uma forma dentária. Quando a gente quer uma movimentação e quer que a gente também tenha um efeito ortopédico de pressão na pré-maxila, que você empurre essa pré-maxila para frente e ela desenvolva o crescimento dela, nós temos que ter um efeito aqui ortopédico mecânico. Então isso vai exigir um botão acrílico aqui, como se fosse um botão de Nance grande nessa região da pré-maxila. Para funcionar como se fosse um efeito rebote daqueles aparelhos distalizadores, ou seja, você ativa e o botão pressiona a pré-maxila, os incisivos vestibularizam. Então é esse efeito que nós necessitamos nesse caso quando existe uma deficiência muito grande da pré-maxila, um efeito de ação sobre a pré-maxila para que ela desenvolva no sentido sagital.
E esse efeito ele é indicado somente quando o paciente se encontra assim, em fase de crescimento. E aí você então pode adicionar aqui esse botão de acrílico, né, tomando parte aqui da metade do corpo desse parafuso aqui todinho, nessa região todinha aqui, um botão mais grosso, volumoso, para que apoie bem. E esse fio aqui a gente pode dar uma tremidinha nele, né, fazer um zigue-zague para ele ancorar melhor dentro do acrílico. E então é uma opção nesses casos onde você quer uma ação sagital, né, ortopédica mecânica. Essa proposta aqui ela atua mais assim dentariamente, porém para transformar nessa outra opção teria que ser assim. E o protocolo de ativação desse aparelho aqui, 1/4 de volta por semana, a ativação é o suficiente para você ter um progresso aí de 1 milímetro por mês. Então fica essa apresentação aí do dispositivo, para que você possa ter todos os detalhes do aparelho, né? É um dispositivo super bacana e eficiente.